dizer que é uma honra para mim estar aqui representando a igreja aí em Simões Filho, uma igreja muito abençoada, uma igreja onde nós sabemos que sempre fez missões. E hoje eu estou aqui porque é uma igreja missionária, uma igreja abençoada por Deus, a igreja Simões Filho. E agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de fazer missões em um outro país, porque sabemos que não se faz missões só no estrangeiro, e sim fazemos missões dentro do nosso lar, da escola, da empresa, no nosso bairro, e assim foi que eu comecei. E hoje eu estou aqui no país da Bolívia e dando graças a Deus, agradecendo a Deus muito pela vida do pastor Celi, que foi com a sua esposa, a nossa irmã Melissa, seus filhos, me apoiaram, me aceitaram, ainda sem me conhecer, sem tocar. A minha chamada, pastor, foi algo que marcou muito a minha vida e eu nunca consegui contar sem que me venha algumas lágrimas, porque foi algo muito bonito na minha vida, algo muito especial que Deus fez na minha vida, porque aos 12 anos de idade eu frequentava uma igreja que, por ética, não vou dizer o nome, e uma tarde dessas, eu saindo do culto dessa igreja, eu escutei alguém chamar pelo meu nome, e em uma rua meia deserta, e eu olhei para um lado, olhei para trás, e não havia ninguém. Eu só tinha apenas 12 anos, uma criança chegando à adolescência, e eu disse: quem me chamou? Quando o Senhor me disse: eu te chamei. E eu tenho uma obra especial, uma chamada específica na tua vida, porém não é nessa igreja. Eu não estou aqui dizendo que Deus faz acepção de igreja, mas comigo foi um caso à parte, foi uma experiência à parte, muito linda na minha vida. E naquele dia eu cheguei em casa, decidida a não voltar mais àquela igreja. E eu disse: Senhor, e agora para onde eu vou? E chegou uma adolescente na minha casa, por isso eu tenho muito carinho, amo os adolescentes. Aonde eu chego, eu busco orar, ajudá-los, porque Deus usa os adolescentes. E chegou uma adolescente na minha casa com a mesma idade que eu tinha e disse: Neuza, vamos à escola dominical na Assembleia de Deus, que está uma bênção. E eu fui, enquanto parada quando eu cheguei lá com a minha mãe, eu fiquei assustada, porque os jovens, os adolescentes estavam no chão, cheios de poder, de unção, e eu nunca havia presenciado aquilo, nunca havia sentido aquilo. Então eu fiquei ali naquele culto, porém assustada, e quando terminou o culto eu disse: bom, eu estou meio assustada, porém é aqui que eu vou ficar. Então, dali por diante, Deus começou a fazer uma obra na minha vida. O meu lar era muita treva, meu pai era pai de santo, somos 8 irmãos e ainda não havia ninguém crente dentro da minha casa. E eu comecei essa jornada, essa luta espiritual sozinha dentro do meu lar. E às vezes vinha esse desânimo, essa tristeza que vem em qualquer crente, e o Senhor sempre falava comigo. E um dia Ele disse para mim: não chores mais, porque tu e a tua casa me servirão. E hoje eu louvo a Deus porque essa palavra se cumpriu, a minha casa serve ao Senhor. O meu pai passou para a eternidade com o Senhor. E daí para cá foi só bênção, só missão. Não vou falar das provas, porque todo crente sabe.
todo crente chamado para uma obra específica, todo missionário, pastor, sabe que é prova, é dificuldades, porém todo crente passa, todo mundo passa pela dificuldade, por problemas, foram muitas lutas, perdas na minha família, acidentes, enfermidades, porém em cada prova dessa, em cada problema desse, eu via a glória de Deus, via Deus presente, bem presente aí dentro do meu lar, na minha vida. Então eu comecei fazendo missões com meu líder João Batista, aí de Ponto Parada 1, fazíamos missões nos pontos de ônibus, nas rodoviárias, dentro dos ônibus, nas delegacias, nos hospitais. E assim comecei a minha trajetória missionária e um dia, já com meus 22, 23 anos de idade, uma missionária Márcia e o pastor Max me chamou para ir à Venezuela e eu fui orar e o Senhor me disse, não, ainda não é meu tempo. Então eu botei no meu coração o propósito e disse, eu só saio dos meus filhos para a missão se um pastor, o pastor que estiver pastoreando os meus filhos, me enviar. E porque eu sei que aí é de Deus. E um dia o Senhor me disse que o país que Ele queria enviar-me era um país onde falava a língua castelhana. Então eu fiquei contente porque eu sempre gostei da língua castelhana. Eu ficava imitando os espanhóis falando em casa. Júcia e minha irmã se irritavam e dizia, o que está fazendo? Está ficando louca. E eu ficava imitando porque eu achava bonito o espanhol. Apesar de que não tem nada a ver com esse espanhol que a gente muitas das vezes vê no Brasil. É muito diferente, difícil, mas até aqui o Senhor tem me dado graça, né, vitória. Graças a Deus. Então, foi assim a minha chamada missionária, com muita bênção. Preguei em muitas cidades e estados do Brasil. Fazemos parte aí de uma caravana com o saudoso Estevão Benção, depois na responsabilidade do presbítero Laércio Teixeira, e fui enviada à Bolívia em 2005 pelo pastor Otávio Rendeiro, pai, e aqui estamos, resumindo, não? A minha chamada, resumindo o meu testemunho. Eu cheguei na Bolívia, na divisa, a divisa de Brasil com Bolívia é Corumbá e Quijaro. E quando eu saí de Corumbá, que entrei em Quijaro, eu tomei um choque, me assustei de verdade com a diferença, não? A diferença é imensa, é da água para o vinho. Quando eu vi aquelas comidas vendidas no meio da rua, aquelas ruas bem diferentes das do Brasil, então eu tomei aquele choque e aí daí por diante eu comecei eu disse, bom, se daqui o negócio já está assim sério, eu pedi a Deus graça e eu fui para o culto na noite. Era um dia de segunda-feira e quando eu cheguei no culto à noite eu fiquei perdida. E aí eu dobrei o joelho e comecei a chorar porque foram 5 dias de viagem de ônibus e cheguei com desejo de orar, desejo de ouvir a voz do Senhor. Nem me lembrava que o país falava era o espanhol, porém eu queria ouvir a voz do Senhor, algo que o Senhor me falasse. E quando eu cheguei aí, não entendi nada, nem glória a Deus eu entendia no culto. E fui para a casa, onde eu estava alojada, hospedada, e fui dormir, não dormi, a noite inteira sem dormir, com o pensamento como seria, Senhor, minha vida na Bolívia. Então, me veio para fazer um propósito, uma experiência, não, com Deus. E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe a Bolívia, eu não tenho dúvida dessa chamada,
Mas eu quero a última prova. Amanhã é Santa Ceia. Eu vou para Santa Ceia, vou para o culto. E eu, Senhor, já tenho 5 dias sem congregar, sem sentir a Tua presença, sem ouvir a Tua voz. E eu quero ouvir a Tua voz amanhã. Eu quero que o Senhor fale comigo nesse culto. Mas eu quero que o Senhor fale em português, porque esse é meu idioma. E eu cheguei no culto, irmãos, e foi uma experiência linda, que até eu nunca vou esquecer. Quando eu cheguei ali, eu dobrei meus joelhos para orar. E quando eu dobrei, levantei da oração, começou o culto, e era como se alguém me traduzisse o culto. E no final da mensagem, na hora da mensagem, foi o pastor, o presidente, que pregou essa noite, e ele falava sobre a chamada de Abraão. E Deus, como se alguém, o pastor falasse em espanhol a mensagem e alguém me traduzisse, e o Senhor naquela noite falou para mim: eu chamo, eu escolho, eu preparo e envio, porém cuido. E essas palavras ficaram gravadas no meu coração, e a que mais marcou e gravou no meu coração é a que o Senhor cuida, né? É verdade. Ele cuida, tem cuidado. E passei algumas vezes, o pastor chegava aí, eu estava no fundo da casa pensando, e o pastor fazia alguma brincadeira, dizia: está pensando, missionária? E é normal, né? Porque uma jovem sozinha em outro país, com uma família que não me conhecia, nem eu conhecia eles, estávamos recém se conhecendo. Então, para mim foi um pouco difícil no princípio, e eu ia para o fundo da casa e ficava olhando para o céu e pensando, né? E pensando na minha família, nos amigos, na caravana. Então, Deus começou fazendo coisas lindas na minha vida, Deus começou a me usar, Deus começou a usar outras pessoas para me ajudar, para me apoiar. Então foi uma experiência bonita que eu tive aqui no país da Bolívia. Tive essas 2 experiências logo na minha chegada, e mais ou menos no meado do ano eu tive uma experiência também muito bonita, que foi quando eu sofri um acidente de moto. Não foi essa a parte bonita, não? E eu estava no hospital, e eu nunca contei isso aqui na igreja. Eu estava no hospital na segunda-feira, domingo, na segunda-feira de manhã, a médica tirou os raios-x da minha cabeça, do meu cérebro, da frente, e me disse: Marineusa, amanhã você vai ser transferida a Santa Cruz, porque o seu cérebro está cheio de coágulo de sangue. E naquela hora me deu um choque, porque minha mãe me havia ligado para mim e disse que me viu chegando lá no Brasil, coberta de flores. E eu, naquela hora, eu pensei, então, no caixão. E na hora que a médica me deu aquela notícia, ela disse: você vai ser transferida para Santa Cruz. E ali eu passei, irmãos, todo dia ali no hospital, só pensando, não? Pensando como seria, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não posso contar isso à minha mãe. E fiquei com isso, irmãos, ali, eu e Deus, sozinha aí. Não contei para o pastor, não contei para ninguém, fiquei sozinha com isso, e Deus, conversando com Deus todo dia. E chegou uma irmã e me disse: a minha mãe morreu assim. E me veio uma tristeza no coração naquela hora, porque há pessoas que não têm não vigia bem, e vai fazer uma visita no hospital e não sabe as palavras que vai usar, né? Então, quando aquela irmã saiu, eu me pus mais triste por aquelas palavras. Então eu disse: não, Deus não me trouxe a Bolívia para morrer e voltar para o Brasil num caixão. Então, irmãos, na madrugada, eu passei o dia orando de segunda-feira. Na madrugada de terça-feira, eu vi quando um homem entrou no meu quarto, por volta de 5 da manhã. Eu vi quando um homem entrou no meu quarto
E eu, até então, eu não sabia que era Jesus, não, porque ele entrou como uma pessoa normal e a gente está acostumado a escutar que Jesus vem todo de branco, com uma maleta na mão e tal, uma mala. Então, eu vi esse homem entrar, porém, era um homem diferente. Ele estava com uma camisa listrada azul e preta, uma listrazinha fina, uma calça social preta, um sapato social bem lustroso preto. E esse homem chegou e passou a mão na minha fonte, onde bem estavam os coágulos de sangue. E aquele homem passou a mão por 2 vezes na minha fonte e saiu. E quando ele me deu as costas, que saiu, foi que eu me dei conta que não era um ser natural, porque ele não abriu a porta para sair, passou pela porta. E então, quando eu vi aquilo, eu me despertei e disse: Jesus esteve aqui. Se Jesus esteve aqui, algo aconteceu, porque aonde Jesus chega, algo acontece, né? Algo especial. Então, irmãos, naquela hora veio a médica e me mandou voltar à sala de raio-x, que era para mandar esse raio-x com todo o laudo a Santa Cruz. E quando ela voltou, eu via que ela olhava o raio-x, não a radiografia, olhava de um lado, olhava do outro. Ela colocou umas 2 vezes assim na luz para ver melhor e não via nada. E ela olhou para mim e disse: você é o quê? Você é de onde? Eu falei: eu sou brasileira. E a que veio a Bolívia? Eu disse: eu vim à Bolívia como missionária, enviada pela Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Então, ela olhou para mim e disse: verdadeiramente Deus ama a Bolívia. Você não, os coágulos de sangue da sua frente desapareceram. Você já não vai ser preciso ser transferido a Santa Cruz. Então, eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, vi mais uma vez, assim, na vida pessoal, vi mais uma vez a glória de Deus, uma experiência a mais para a minha vida. E hoje eu digo que venha o que venha, eu não tem por que temer, porque quem passou por essa experiência que eu passei, não tem por que duvidar do poder desse Deus, não tem por que duvidar da proteção dele, do amor dele, do cuidado dele.